Ação. Ok, então nós já passamos a palavra aí para a Jeane, lembrando a vocês que é naquele mesmo sistema, cada um tem 20 minutos, os demais vão fazendo as anotações com relação a texto, introdução, tema, divisões e conclusão. Na hora que Jeane anunciar o texto, a gente marca o tempo aqui. Fique à vontade, Jeane. Amém. Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém, glória a Deus. Amém. E uma das maravilhosas promessas da Bíblia é saber que Jesus um dia ele irá voltar, né? E foi assim que os discípulos ouviram dos anjos que Jesus ele iria voltar, né? Então essa é uma das maravilhosas promessas que Jesus não, e vai voltar, né? E eles estavam ali olhando, talvez, para o céu, né? Com a partida do Salvador, e os anjos ali confortaram eles, né? Com essa promessa, que o Mestre iria voltar, né? Ele iria, mas que ele iria voltar. Há na Bíblia mais de 300 menções, no Velho Testamento, sobre a volta de Jesus, né? E também existe também cerca de 300 profecias a respeito também sobre a vinda do Salvador, né? E todas as promessas do Velho Testamento, todas as promessas do Novo Testamento, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, né, irão se cumprir as promessas do Novo Testamento. No Velho Testamento já se cumpriram sobre a volta de Jesus, né? E, igualmente, né, não é apenas um sonho, né, um sonho bom, sobre a ida e a volta de Jesus, mas nós temos essa convicção, né, de que o Mestre, ele irá voltar. E as promessas do Senhor, né, ele sempre cumprirá. Aquilo que o Senhor ele prometeu, ele fará, né? Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Então, ele prometeu que iria, mas que iria voltar, né? E eu acredito. Isso não é apenas um sonho, mas Jesus realmente, ele voltará. E hoje eu quero trazer para vocês como tema a volta de Jesus, né? E o que você precisa saber sobre a volta de Jesus? O que você precisa saber sobre a volta de Jesus, né? Em primeiro lugar, a volta de Jesus, ela será visível. Então, a volta de Jesus será visível aos nossos olhos. Nós vamos poder ter, né, essa oportunidade de ver a volta do Senhor Jesus, né? E é notável isso, né? O Salvador prometeu que ele iria, né? E que iria voltar. E nós vamos ter a oportunidade de conhecer aqui, né? Vamos ler aí Mateus 24, verso 30, que fala assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
No livro de Apocalipse também encontramos, né, e temos essa afirmação. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, fala assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, se alguém lhe disser que Jesus já voltou, não acredite, porque eu acredito, né, que Jesus, né, que você vai ver a volta de Jesus, né, e isso é visível aos nossos olhos, né, a promessa do Senhor, né, que ele iria voltar e que nós iremos ver, e ele voltará, né, ali regressará com acerca de seus anjos, né? Então eu acredito, não precisa ninguém falar que Jesus vai voltar, mas você já tem essa certeza que ele irá voltar, né? E, em primeiro lugar, a volta de Jesus será visível. Então, todos nós vamos ter essa oportunidade de podermos ver a vinda do Senhor Jesus, né? Eu acredito que não demorará a volta do nosso Deus. E, em segundo lugar, a volta de Jesus, ela será inesperada, a volta do Senhor Jesus, né? Quanto ao retorno de Cristo, vem a ser um evento glorioso. Eu costumo falar que a volta de Jesus vai ser um movimento tremendo, né? Algo glorioso, algo grandioso, né? É algo que vai ser assim inesperado. Então, para algumas pessoas, né? A verdade é que muitas pessoas, né, vão estar aí desprevenido. Então, muita gente vai estar aí desprevenido quanto à volta de Cristo, né? Muita gente não vai estar aí esperando a volta de Cristo, mas a gente sabe, como nós somos cristãos, que o Senhor, ele irá de voltar. E nós vamos ver isso em Mateus 24, 36. Vocês possam abrir as Bíblias de vocês. De acordo com o mestre, ele fala o seguinte na sua palavra: naquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem o Filho, senão só o Pai. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e virá, pois, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e eles ordem virá, pois, como ladrão, ardendo e dissolveram, e a terra e as obras que nela serão descobertas. Assim está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. Então, assim, a volta de Cristo, ela será inesperada, né? Assim como o ladrão não manda avisar, né, que vai assaltar, ele não diz a hora, ele não diz o dia, né, que vai haver o assalto, ele não comunica. Então, será assim a volta de Cristo, né? Será o retorno de Cristo, né? Ele não vai avisar qual é o dia, qual é a hora, né? E ele fala aqui que nem os anjos sabem qual é o dia, a não ser o Pai, sobre a sua vinda, né? E que nós possamos estarmos preparados para esse grandioso momento sobre a vinda de Cristo, né? Então, ela será, assim, algo inesperado, né? Inesperada a volta de Cristo. Para algumas pessoas, né, que vão estar distantes da vontade de Deus, né? Não vai estar aí esperando essa volta gloriosa, essa promessa do Senhor, que vai se cumprir sobre as nossas vidas, né? Então, ele diz aqui que ele virá como um ladrão, sem avisar, né? O ladrão, quando ele vai roubar, ele não avisa, né? Ele não vai dizer qual é o dia, qual é a hora que ele vai fazer o assalto. Então, será assim a vinda do homem.
Por exemplo, eu quero trazer para nós também o exemplo das 10 virgens, né? Que tinha aquela que, as 10 virgens, 5 eram prudentes, né? E 5 eram insensatas. E quando isso se aplica às nossas vidas, né? Então, as sensatas, elas estavam ali prontas, né? Com as suas candeias acesas, né? Pronta para a chegada do noivo, né? Estavam prontas para receber o noivo, né? E as insensatas estavam ali despercebidas ao quanto, né? A vontade de Deus. Então, elas, né, não estavam prontas, né? Não estavam com suas cadeias acesas, né? E precisaram sair para buscar o azeite, né? E as que estavam prontas, né, já estavam ali com seu azeite, né? E quando nós trazemos para as nossas vidas, né? Como você percebe, como você, digamos assim, o que você, né, pode perceber a diferença entre as prudentes e as insensatas, né? E o que é que traz isso para as nossas vidas, né? Elas estavam prontas, preparadas para receber o noivo que era Jesus. E meia-noite foi anunciado que ele voltaria, né? E as que estavam prontas receberam o noivo. As que não estavam, quando chegaram, que bateram na porta, ele diz: ah, não conheço, né? Por quê? Então, assim nós trazemos para as nossas vidas. Assim vai ser a vinda, né? A volta de Jesus, né? Então, a volta de Jesus, ela será inesperada. Mas nós, como os cristãos, temos que estarmos prontos, percebidos a volta de Jesus, né? E, em terceiro lugar, a volta de Jesus, ela será precedida de sinais, né? Quando nós olhamos hoje, Jesus ele disse que na sua volta seria precedida por uma grande decadência moral e espiritual, né? Lá em Mateus 24, 12, nós podemos ver: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, afirmou ele. Temos visto esses sinais se cumprir claramente em nossos dias. A volta de Jesus será antecedida de uma convulsão mundial, né? Então, nós podemos perceber que a volta de Jesus ela será precedida de sinais. Hoje, quando nós ligamos a TV, hoje, quando nós assistimos os jornais, nós podemos enxergar a vinda, a volta do Mestre, que está mais próximos, né? Está cada dia mais próximo a vinda do Senhor, né? Então, nós podemos compreender isso, né? Hoje, nós podemos ver, trazendo para os nossos dias atuais, por exemplo, começou há alguns anos atrás, há 5 anos atrás, nós podíamos ver que tinha a chikungunya, a zika, veio aí agora o Covid-19. Então, os sinais, eles estão bem visíveis sobre a volta de Jesus. E hoje nós podemos trazer, por exemplo, a guerra na Ucrânia e na Rússia, né? Então, a cada dia, meus irmãos, os sinais são mais visíveis sobre a volta de Jesus, né? Então, vai ter vários sinais. Aqui em Mateus 24, 7, ele diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, né? E é disso que falam os jornais. Antes de Jesus voltar, uma grande perseguição se abaterá sobre a igreja. Então sereis entregues à tortura, e vós matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Profetizou o Salvador. Lá em Mateus 24, 9, nós também podemos ver na sua palavra, essas palavras têm se cumprido hoje, né? A volta de Cristo ocorrerá depois que todos os povos do mundo tiverem ouvido a sua pregação do Evangelho. Este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro.
em testemunho a todas as nações. Então virá o fim, falou Jesus, lá em Mateus 24, 14. Né? Em nome de Jesus. Então, a volta de Jesus será precedida de sinais. Então, quando nós olhamos, nós podemos perceber que a cada dia a volta do Senhor, ela está mais próxima. E em quarto lugar, a volta de Jesus dará fim aos sofrimentos. Né? Se para aqueles que o rejeitaram, né, que não aceitaram Jesus, né, a volta de Jesus será uma ocasião de tormento, de lamento, mas para aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que são fiéis, né, aqueles que o receberam como dono e senhor da sua vida, aí sim será um momento glorioso, será um momento festivo, porque assim diz na sua palavra, a volta de Jesus dará fim aos sofrimentos. Vamos lá, Mateus 24, no capítulo 24, verso 31, ele diz assim: como prometeu o Salvador, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Dando fim a perseguições e à tristeza, o Filho de Deus levará aqueles que foram comprados com o seu sangue para o seu reino celestial. Ali eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque o Cordeiro, que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 16 ao 17. E que nós temos ainda essa gloriosa esperança sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. E nós temos que estarmos prontos, com expectativa, com muita alegria em relação à volta de Jesus, porque ele não demorará, né? A volta de Jesus será aquele momento, eu costumo dizer que vai ser um momento único, né? Glorioso, que todos nós vamos ter essa grande oportunidade de conhecer o nosso mestre, né? A não ser que nós vamos, né, venha partir antes, mas nós tivemos essa oportunidade de ser arrebatados, né? E de ver a glória de Deus, de ver o nosso Deus, né? Então, há aí uma promessa da vinda de Jesus, né? E eu acredito que ele vai vir, né? Eu acredito que assim diz a palavra do Senhor. Isso é a afirmação da palavra de Deus sobre a vinda do Mestre. E que ele nos encontre, né, de olhos abertos, que ele nos encontre firmados na sua palavra, que ele nos encontre adorando, buscando a ele, servindo a ele, né? Que ele nos encontre conectados a ele. Assim será a vinda, a volta do Filho do Homem. E os crentes fiéis exclamarão: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu almejo, eu vejo, né? Eu sonho com a volta de Cristo, né? Então, que nós possamos estarmos preparados para essa volta gloriosa do Senhor Jesus. E eu quero concluir, né, essa mensagem dizendo assim: Jesus, ele vai voltar, todos nós sabemos, isso não tem a menor dúvida, né? Não há dúvida quanto à volta de Jesus, né? Nenhuma outra promessa é tão repetitiva nas Escrituras como a volta de Jesus, a volta de Cristo. Nenhuma outra profecia tem sido confirmada por tão grande quantidade de sinais. Que o Filho de Deus nos encontre prontos para recebê-lo. Que a certeza do breve encontro com o Mestre fortaleça e refine a nossa fé a cada dia. Que nós possamos estarmos prontos à volta de Jesus, porque não demorará. Os sinais são visíveis, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês.
Amém. Amém, professor. 19 minutos, 10 segundos, 71 milésimos de segundo. Eita, eu pensei que tinha sido bem menos, viu, professor? Nada. A gente fica com medo de explorar mais. Pronto, vamos agora. Cadê? Organize aí o próximo esboço, e aí a gente vai ouvir a nossa irmã Sheila. À vontade, Sheila. Pronto. Boa noite, amados. Boa noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo de 4 a 7, onde diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bem, amados, a ansiedade parece ser um dos grandes problemas da sociedade atual. Não só assim da sociedade atual, porque quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no século I, ele já advertiu os filipenses que não andassem ansiosos por coisa alguma. Mas segundo a Organização Mundial, a OMS, a ansiedade afeta mais de 18 milhões de brasileiros que têm algum tipo de transtorno de ansiedade. E todos nós já passamos, por alguma maneira, por alguma crise de ansiedade. Uns com menos intensidade e outros com mais. A ansiedade é um estado de preocupação excessiva e que muitas vezes por coisas que não podemos resolver ou coisas apenas da nossa mente. E diante disso, eu gostaria de compartilhar com vocês meu tema essa noite, que é o que devemos fazer como cristãos diante da ansiedade? Primeiro ponto é se alegrar-se no Senhor. Irmãos, sabemos que não é fácil se alegrar diante das adversidades. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos o capítulo 4, o versículo 4, onde diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele se encontrava preso em Roma, distante dos irmãos amados, e certamente se sentiu triste em alguns momentos, e teria vários motivos para assim se sentir, ele estava preso. Mas, ao invés dele escrever a carta se lamentando por sua situação atual, ele escreveu aos irmãos, encorajando. Certamente, eles também já estavam passando por algum problema na igreja de Filipos, porque ele escreve também para exortar as irmãs Evódia e Síntique, onde no capítulo 1 ele ainda diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordantemente no Senhor. E quando ele fala concordantemente, de alguma maneira elas estavam discordando na igreja, de alguma forma. Estavam passando por algum tipo de aflições, de preocupações e ansiedade. Mas mesmo diante dessa situação, o apóstolo Paulo ordenou: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque alegrarmos é uma ordenância aqui, não é uma opção. E é possível se alegrar mesmo diante das adversidades. A alegria do Senhor é eterna e vai além de uma alegria momentânea e passageira. Irmãos, Jesus morreu na cruz por nós, que éramos pecadores, perdoou nossos pecados, pagou nossas dívidas. Então, isso aí é motivo para a gente estar diariamente alegre. Agora, se nós tivermos nossos olhos apenas nessa terra, com certeza nós vamos ficar angustiados e vamos ficar ansiosos. Mas, se olhar adiante para nosso Senhor e Salvador, certamente nossos corações vão estar alegres.
Ainda gostaria de compartilhar com os irmãos o versículo 6, onde diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas com ações de graça. Segundo ponto, irmãos, é fazer conhecida as nossas petições. É colocar diante de Deus o nosso coração em oração pela súplica. Súplica é uma oração onde pedimos algo, implorando especificamente. Então, podemos fazer conhecida ao Senhor a nossa ansiedade e pedir em oração. O apóstolo Paulo, no versículo 6, exorta os irmãos filipenses a orarem diante dos problemas, abrir o nosso coração verdadeiramente, em vez de se preocupar. Precisamos estar totalmente dependendo de Deus. E ele exorta aos irmãos filipenses que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, precisamos colocar realmente nossa ansiedade, nossos problemas atuais, diante de Deus, que é quem pode nos ajudar. E ainda no versículo 7, o apóstolo Paulo escreve: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Terceiro ponto é guardando o nosso coração. Essa paz que o apóstolo Paulo descreve aqui, que ele exorta os irmãos, não possui a origem humana. Não é qualquer tipo de paz passageira, mas a paz divina que guarda o nosso coração e a nossa mente. A paz que o apóstolo Paulo diz no versículo 7, repetindo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É independente de circunstâncias. Essa paz que excede todo o entendimento também é uma promessa, quando ele diz que essa paz, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, não podemos deixar que as coisas sufocantes do mundo tirem a nossa paz. Devemos manter os nossos olhos firmes no reino. Em Lucas, capítulo 12, versículo 25, diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? A ansiedade nos desgasta, nos consome, tira a nossa paz, mas não traz soluções para a nossa vida. A solução para a nossa vida está em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo ainda adverte que a gente tem que trazer à nossa mente coisas, à nossa memória, coisas boas, coisas que possam nos alegrar. E ele ainda quer finalizar com os irmãos no versículo 8, que o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Então, amados, eu gostaria de deixar para vocês que a ansiedade realmente é um problema da atualidade. Todos nós, até como cristãos, passamos por vários tipos de ansiedade, mas temos que fazer como o pastor Paulo, como o apóstolo Paulo aqui exortou. Devemos trazer à memória o que nos dá esperança e, na realidade, e só assim que nós possamos ocupar nossos pensamentos, e só assim traremos paz aos nossos corações. Muito obrigado, amém. Amém. 7 minutos, 41 segundos. Ok? Próximo agora. Cadê? Ana Cláudia. Só estou preocupado aqui porque tem um pregador que não entrou na aula. O pregador próximo seria André. Ele não está por aqui. Não sei se ele deu notícia a vocês, falou alguma coisa para algum de vocês, não. Não, tive um trabalho hoje com ele, mas ele não falou nada não, pastor. Falou não, Ele né? ele comentou ontem que estava ansioso pro dia de hoje. Pois é, você tem contato com ele aí? Não tem como fazer um contato pessoal, alguma coisa do tipo, não? Eu vou tentar aqui ver se eu consigo ligar para ele aqui. Ver se está Tente aí, por acontecendo alguma favor. coisa. Tá, joia. Muito bem.
Vamos lá, nossa irmã Ana Cláudia vai estar... Pastor, dá para me ouvir bem? Dá sim, tranquilo. É. Posso começar? Pode começar, fica à vontade. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nesta noite eu quero estar, assim, lendo com os amados o texto de Daniel, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 21. Diz assim, Daniel, capítulo 1, do 8 ao 21. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amados, o livro de Daniel ele foi escrito, por ele mesmo quando estava na Babilônia. Daniel ele foi levado para a Babilônia no período em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Ele tinha entre 15 e 17 anos, quando foi levado. Ele e outros jovens, para servir no palácio. Esses jovens deveriam ser da linhagem real e dos nobres, que tivessem boa aparência, fossem instruídos em sabedoria. Na Babilônia, eles ofereciam estudos da língua e da cultura dos caldeus. Os alimentos ali deveria ser o que o rei determinava. E então ele deveria comer das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Durante 3 anos, ele deveria, assim, ser mantido e depois deveria apresentar-se ao rei. Daniel, ele teve o seu nome mudado. Daniel, que significava Deus é meu juiz, passou-se a chamar de Beltesazar, que significava tesouro de Bel, ou príncipe de Baal. Nabucodonosor fazia de tudo para que os cativos passassem a amar a Babilônia e a divulgar a cultura. Daniel, porém, ele agiu de forma prudente, mesmo estando longe dos seus costumes, ele perdeu a sua família e ali, vamos dizer, Daniel ele perdeu tudo que ele tinha vivido até seus 15 ou 17 anos, mas ele não perdeu a sua fidelidade com Deus.
né? A vida de Daniel, né, usando assim uma linguagem popular, foi virada de cabeça para baixo, né? Mas Daniel ali, diante de tudo que ele viveu, ele permaneceu fiel ao Senhor. Assim, né, como vou dizer, alguns tempos atrás, né, hoje já está, né, amenizado a questão aí da pandemia, mas aí há um ano, né, 2 anos atrás, quando iniciou-se, né, a pandemia, né, quantas pessoas também, né, se trancaram em suas casas. Nós vimos, né, que muitas igrejas, né, foram fechadas por um período, né, por conta disso. Quantas pessoas saíram, né, de suas cidades, né, aqui mesmo, né, na nossa região, algumas pessoas que moravam nas cidades saíram das suas cidades para vir morar em sítios, né, principalmente pessoas mais idosas, por conta, né, com medo do Covid. Mas, amados, não importa onde nós estejamos, a situação que estejamos passando, né, Deus, ele está em todas as situações, né? E quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, né, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer nas nossas vidas, né? Então, muitas vezes, né, as igrejas não podiam abrir, né? O pastor não podia estar ali, ou a gente está ali na congregação, né? Mas por isso não podíamos deixar de ser fiel ao Senhor, de adorar, né, de engrandecer, de bendizer o nome do nosso Deus, né? Deixarmos de ser fiéis ao Senhor aonde nós estávamos. Nessa noite, né, eu quero assim trazer para nós como um tema os resultados de quem permanece fiel a Deus. Quais são os resultados, né, de quem permanece fiel a Deus? Não se contamina. Nós vimos aqui, Daniel capítulo 1, o versículo 16 diz: com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Nós vimos aqui no início da leitura, né, do versículo 8, que diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então Daniel, né, ele decidiu não se contaminar. E ali, diante da decisão dele de não se contaminar, né, com aquele alimento, que ali possivelmente, né, na época de Daniel, a lei não permitia, né, que ele comesse alguns tipos, né, de alimentos e até alguns tipos de animais. Nós vamos ver lá em Levítico, né, o capítulo 11, o versículo 46 e o versículo 47, nos diz assim: esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não podem comer. Né? Então, possivelmente para Daniel, naquele alimento que era oferecido, né, ali pelo rei, havia algo que para ele era impuro. Né? E ele ali, né, decidiu não se contaminar com aquele alimento, né, porque, né, segundo a época de Daniel, ele estava aqui obedecendo, né, a lei, ou porque aquele alimento ele poderia ser, né, consagrado para alguns dos deuses ali da Babilônia. Né? Então, Daniel aqui, né, ele toma a decisão de não se contaminar. E ali ele procura alguém a quem ele pudesse conversar, que ele pudesse falar sobre isso. E aqui a palavra do Senhor nos diz, né, no versículo 16, que ali o cozinheiro-chefe, ele tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Né? Então, Daniel, ele não se contaminou. Né? Ele ali, em obediência ao Senhor, né, ele procurou, né, vou dizer assim, uma estratégia, né, uma forma de que isso não viesse a acontecer. E ali a palavra do Senhor diz que Daniel ele achou misericórdia, compreensão diante, né, daqueles homens que estavam ali como chefe da cozinha. E quando Daniel vai até ele, vai falar com ele, ele diz: eu não posso fazer isso, porque os seus semblantes, né, vocês vão estar diferente dos outros jovens que vão estar comendo das iguarias do rei. E aí Daniel diz o quê? Não, experimente. Faça uma experiência conosco de 10 dias. Né? Eu vejo assim, em Daniel, a fé, a ousadia, a confiança dele no Deus que ele servia.
Ele diz, nos experimente 10 dias. Se por acaso houver, né, a diferença, se nós tivermos com um semblante pior do que os outros jovens, então haja conforme você achar melhor. Né? E aqui nos diz que durante os 10 dias, quando ele se apresenta, eles estavam mais robustos, né? Eles estavam mais fortes do que os outros jovens. E ali não só é tirado de Daniel, né, mas de todos os outros é servido legumes, verduras e água, porque eles perceberam a diferença. Né? Então, Daniel aqui, ele não se contamina. João, capítulo 14, o versículo 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Né? Jesus diz aqui que quem o ama, o obedece. Né? Aqui ele diz que quem tem os seus mandamentos, né, e os guarda, ou seja, quem ama ao Senhor, né, quem diz que ama ao Senhor, que isso seja mostrado com o quê? Com as atitudes, né, com a vida. Né? E aqui nós vemos que Daniel ele permaneceu fiel aos seus ensinamentos, né, que ele recebera antes de chegar à Babilônia, e ele ali permaneceu fiel aos mandamentos do Senhor. Né? E aqui Jesus ele diz que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Né? E aqui Daniel ele achou graça, ele achou misericórdia. Né? Aqui quando ele decidiu não se contaminar, ali também o coração daqueles homens foram movidos, né, para que eles retirassem daquele alimento para que ele não se contaminasse. Então, amados, que nós também possamos permanecer fiel a Deus em qual seja o lugar, a circunstância, que nós vamos decidir obedecer ao Senhor. Né? Podemos aqui falar do se contaminar, não só a questão de alimentos, né? Mas quantas coisas nós passamos, né, aqui nessa terra e que muitas pessoas, para alguns, dizem que isso não tem importância, né? Que às vezes é uma besteira, e muitas vezes a gente tem se contaminado com essas coisas, né, sem perceber, achar que é normal, mas que nós venhamos, né, não só ter a palavra do Senhor, não só conhecer, mas que venhamos buscar viver a cada dia nas nossas vidas. O segundo, quais são os resultados de quem permanece fiel a Deus? Recebe mais que o desejado. O versículo 20 diz assim: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Então aqui, né, Daniel ali, quando ele oferecido alimento e que ele decide não se contaminar com isso, né, quando ele permanece fiel ao Senhor, aqui ele não só, né, não é contaminado com aquele alimento, ele acha graça, ele acha misericórdia, mas Deus também deu a Daniel sabedoria, inteligência, né, e aqui diz o quê? Muito mais do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Né? Quando o rei chama ali eles para se apresentarem diante dele, quando ele lhe faz perguntas, né, diz que ele achou em Daniel, né, mais sabedoria, muito mais do que todos, né, os outros encantadores, magos que havia no seu reino. Daniel decide não se contaminar com alimento e Deus realiza muito mais na vida dele. Efésios, capítulo 3, o versículo 20, nos diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Né? Então, aqui, Paulo, em sua oração, ele diz que Deus é poderoso para fazer mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Né? Então, o Senhor, ele tem poder para fazer, né, muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Mas, né, nós temos que permanecer na sua presença, temos que permanecer fiel ao Senhor, né, temos que ter uma vida, né, prudente na presença do Senhor.
Daniel, por ter decidido permanecer limpo, não se contaminar com as iguarias do rei, Deus fez muito mais na vida dele, né? E se Deus ele tem feito nas nossas vidas, amados, ele tem poder para fazer muito mais. Ele tem poder para trabalhar nas nossas vidas, nas nossas causas, né? Nós podemos receber da parte do Senhor muito mais do que nós desejamos, mas para isso nós não temos que parar em meio a uma dificuldade, em meio a uma perseguição, em meio às frustrações, mas nós temos que permanecer, né, fiel na presença do Senhor, vivendo e fazendo a sua vontade. Terceiro, quais são os resultados de quem permanece fiel a Deus? Ele faz a diferença. O versículo 21 diz: Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Daniel ele encontrou uma forma, né, de viver na Babilônia sem ser comprometido. Daniel ele vivia ali, ele não se alimentava do que lhe era oferecido, né, ele não se comprometia com a Babilônia e não comprometia a sua vida com Deus. Ali tentaram de todas as formas, né, fazer com que Daniel ali fosse comprometido, se envolvesse, né, com o que existia ali na Babilônia, né? Mudaram o seu nome, ofereceram da alimentação e bebida da mesa do rei, deram-lhe uma educação babilônica, né? Ali Daniel ele viveu na Babilônia, mas ele não permitiu que a Babilônia vivesse nele. Romanos, o capítulo 12, o versículo 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, Paulo aqui ele diz que nós não devemos nos conformar, né, com as coisas deste mundo, né? Que aqui quando fala em mundo, não está falando da localização, né? Mas nós não viemos nos conformar, aceitar, né, qualquer coisa que nos é oferecido. Muitas vezes, né, estamos no trabalho, alguém nos fala para fazer algo, né, que muitas vezes nós sabemos que aquilo não é do agrado de Deus. Não, mas eu vou fazer porque é meu trabalho, né? Que nós não viemos nos conformar, aceitar, né, qualquer coisa que nos é imposto, né? Mas aqui Paulo ele, né, escrevendo aos Romanos, ele diz: "Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente". Quando, né, a gente mudarmos, quando nós mudamos, né, o nosso jeito de pensar, de agir, né, quando nós deixarmos de fazer a nossa própria vontade ou a vontade de alguém para agradar essa pessoa, né, a palavra do Senhor diz que nós vamos aqui experimentar, né, a agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Se somos novas criaturas, não vamos nos conformar com qualquer coisa que nos é oferecido, né? Podemos viver aqui, mas não deixarmos o mundo viver em nós. Daniel passou muito tempo na Babilônia, mas ali ele influenciou, ele não deixou ser influenciado, né? O 21 aqui diz que Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Daniel chegou, né, na época de Nabucodonosor. Isso nós vamos ver na história, né? Ele passou aqui por Belsazar, ele passou por Dario e chegou aqui o rei Ciro, né? Ou seja, Daniel ultrapassou ali os reis, né, que fizeram parte da Babilônia. Daniel ele viveu naquele lugar, mas ele foi influenciando, né? Ele viveu ali para influenciar aquele lugar. Ele não deixou ser influenciado pela idolatria, pela prostituição, né, pelas coisas que ele via ou que ele ouvia, mas ele permaneceu ali fiel ao Senhor. Para concluirmos, amados, Daniel serviu a corte por 70 anos, né? E durante todo esse tempo ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel aos seus princípios, aos seus ensinamentos que recebeu antes de chegar na Babilônia. Daniel ele tinha uma vida de oração, né? Ele orava 3 vezes ao dia e buscou viver a vontade de Deus. Permanecer fiel foi uma decisão que ele, né, ali levou para a sua vida e que levou para as suas outras ações. Não foi só na questão quando ele diz, né, que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei,
mas em muitos outros aspectos, Daniel ele decidiu não se contaminar. Isso foi fácil? Não, né? Mas o que você falou, Daniel ele tem uma vida na presença de Deus. Ele não só tomou uma decisão no seu coração, né, de não se contaminar com aquele alimento, mas com nada que pertencesse ali à Babilônia, e ali ele tinha uma vida, né, na presença do Senhor, tinha uma vida fiel ao Senhor, né, e ali Deus foi trabalhando, né, na vida daquele jovem de forma maravilhosa, né, e assim como Daniel, nós podemos permanecer fiel a Deus, né, se tivermos como prioridade, né, fazer isso nas nossas vidas e buscarmos a presença do Senhor para que Ele venha nos fortalecer a cada dia, né? Nós vivemos nesse mundo, amados, mas nós podemos, né, viver neste mundo sem nos contaminar. Nós podemos viver neste mundo sendo fiel ao Senhor, porque nós temos um Deus, né, assim como instruiu, como fortaleceu, né, como deu sabedoria a Daniel em cada situação que ele vivia, o Senhor também, né, Ele pode fazer nas nossas vidas. Agora, né, nós precisamos o quê? Ser fiel a Deus, né, servir ao Senhor verdadeiramente, né, e como aqui a palavra do Senhor diz, né, que Daniel, ele foi fiel aos seus ensinamentos lá antes dele chegar à Babilônia. Quando Daniel chega à Babilônia, os seus ensinamentos foi segundo, né, o que a Babilônia lhe oferecia. Então, não importa o lugar que nós estejamos, né, mas que nós devemos sempre estar atento à palavra do Senhor, aquilo que Deus ele tem para fazer e pode fazer nas nossas vidas, né? Que nós possamos ter uma vida de fidelidade ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. 21 minutos, 3 segundos, 82 milésimos. Pastor, eu fico assim, corujando, né? Porque eu vi Claudinha crescer praticamente, né? Aí eu fico aqui corujando. Que coisa Ai, boa, né? Quase nem fala, né? Rapaz. Só na introdução dela eu vi, deu 5 minutos. Eu quero ver como é que ela vai fazer agora. Ainda falta as divisões todinha ainda. Mas está certo, muito bem. E é porque, pastor, eu fui cortando uma divisão, viu? Vim treinar aqui em casa, deu 25, aí eu fui diminuindo. Mas aí, quando pregar na igreja, prega completo. A Gildo conseguiu algum contato com o André? Não. Pastor, eu enviei mensagem para ele, mas não está chegando as mensagens. Eu tentei ligar direto, Não, de vivo também. para vivo, e está dando caixa de mensagem. Deve ter acontecido algum imprevisto e André não conseguiu entrar, alguma coisa do tipo. Hoje seria ele, né? Porque... Pastor, Oi. logo uns 10 minutos antes de entrar, eu entrei até atrasado, deu aqui 2 curtos-circuitos, assim, sabe? Faltou, aí chegou, depois faltou de novo e chegou. Aí eu não sei se lá possa ter não chegado também, mas aqui deu 2 vezes. Energia. Pronto, tá certo. Então pode ter sido algo do tipo, né? Qualquer coisa, semana que vem nós vamos até meia-noite e aí ele prega. Pessoal, a gente vai passar para análise aqui dos sermões que foram pregados e depois eu preciso... Mas tudo bem, depois eu falo, preciso combinar algo com vocês para a próxima semana. Mas vamos lá. Vamos começar aqui pela nossa irmã Jeane, que pregou 19 minutos. Também que as mulheres estão pregando mais que os homens, né? Bom, apesar que teve uns homens aí que falaram muito, né? Guilherme, como é o nome do outro aí?
Johnny Peter, Johnny... Falaram muito esse pessoal aí. Ali, parece que ele está aqui fazendo uma sopa para buchudinho. Mas está ouvindo tudo. Tá certo. Muito bem, gente. Vamos lá. Vocês fizeram aí as anotações com relação ao sermão de Jeane. Jeane utilizou um texto inicial, que foi Atos 1, do 9 ao 11. Eu queria saber quem identificou qual tipo de sermão. Textual. Textual, foram três versículos. Muito bem. Porém, vocês classificariam o sermão de Jeane como textual? Não, porque ela leu várias outras referências também, né? Temático. Poderia... Mas o problema foi ler outras referências? Não. Pode ser temático, é verdade. Falando sobre a volta, né, de Jesus. Pastor, eu não sei se eu estou enganado, mas pareceu muito que ela usou o tema nos versículos de Atos e se envolveu mais com outro assunto. Em Mateus 24. Mesmo, em Mateus 24. Isso. Na verdade o sermão de Jeane, ele seria mais classificado como um sermão temático, pela seguinte razão. Ela extraiu o tema, porque realmente o texto de Atos fala da volta de Jesus. Ela extraiu o tema do texto, mas no desenvolvimento do sermão, por exemplo, a volta de Jesus será visível. Então, ela usou Mateus 24:30 e usou Apocalipse 1:7, ok? Baseou, ela deu fundamento para a primeira divisão, usando dois versículos, um em Mateus 24 e outro em Apocalipse 1:7, que falam dessa vinda do Senhor que todo olho verá, ok? No segundo ponto, quando ela diz que será inesperada, ela utilizou Mateus 24:36, usou 2 Pedro 3:2 e citou como ênfase a ideia do ladrão, né, que está no texto de Mateus, e usou a questão das 10 virgens também como modelo para dizer que foi inesperada. Então, ela baseou a segunda divisão dela, será inesperada, em Mateus 24 e 2 Pedro 3:2. E será precedida de sinais. Ela utilizou Mateus 24:12, Mateus 24:7-9, Mateus 24:14, quando ela mencionou a questão das epidemias, guerras, e até mencionou a atualidade e pregação do evangelho. Então, esses são os sinais. E ela fechou falando que a volta de Jesus dará fim aos sofrimentos, tá certo? E ela fundamentou com Mateus 24:31. Então, na verdade, eu não sei saber se Jeane quer falar, se realmente a sua intenção era um sermão temático mesmo. Era, professor, a intenção era essa mesmo. Pronto. É porque, assim, o pessoal... misturada, né? Por isso que eu perguntei para o pessoal se eles entenderam que era um sermão, se era um sermão textual, porque às vezes a gente acha que porque leu 3 versículos, o sermão foi textual. Mas você tem que esperar o quê? O desenvolvimento. O desenvolvimento do sermão dela foi um sermão temático, ok? Ela extraiu o tema de Atos 1, 9 ao 11, e as divisões ela baseou em Mateus 24, Apocalipse 7 e outros textos ela baseou. Muito bem. O tema foi a volta de Jesus, certo? E ela mostrou o que você precisa saber sobre a questão da volta de Jesus. Então, primeiro, que ela será visível. Segundo, que ela será inesperada. Terceiro, que ela será precedida de sinais. E quarto, que ela dará fim aos sofrimentos. Então, você vê que as divisões elas foram realmente
o desenvolvimento do tema. Então, houve o quê? Coerência entre o tema e as divisões. Não sei se vocês perceberam, por exemplo, os verbos que ela usou, todos estão no futuro. Será visível, será inesperada, será precedida de sinais e dará fim aos sofrimentos. Então, veja que ela organizou de forma coerente ao tema que ela está se propôs a desenvolver. Jeane, eu só teria uma observação. Pode ser que na hora aí, na introdução, você tenha confundido um pouquinho e usou, com relação ao Antigo Testamento, você mencionou a questão da volta de Jesus. Então, acho que a volta de Jesus, na verdade, você vai ter no Novo. Eu acho que você confundiu, você deveria falar sobre... O Antigo Testamento fala da vinda de Cristo. Como você disse, que já se cumpriu, né? Essa primeira vinda e que aguarda agora a segunda. Então, na hora da introdução, não sei se na hora você trocou, você usou o Antigo Testamento. Deve ter trocado. Falou a questão volta de Jesus no Antigo Testamento, você não vai ter. Você vai ter a vida de Cristo, que é a vida do Messias, né? Eu acho que foi isso aí. É só essa observação. Ok? Alguma observação a mais? Alguém teria? Ou alguma pergunta em cima do que vocês anotaram? Não? Tranquilo? Então, vamos em frente. Vamos agora para a nossa irmã Sheila. Sheila leu o texto de Filipenses 4, 4 ao 7. Ela fez uma introdução falando sobre ansiedade, trazendo dados. É interessante essa questão de você trazer dados, informações da atualidade, onde ela falou um dado da OMS, que 18 milhões, é isso, se eu entendi, de brasileiros sofrem com ansiedade. 18,6, onde eu encontrei. Pronto, 18, quase 19, 18 milhões e 600 mil brasileiros sofrem com ansiedade. Ela trouxe uma definição ou alguma explicação do que é ansiedade e colocou o tema, o que devemos fazer como cristãos diante da ansiedade, certo? O tema dela foi uma pergunta. Obviamente que a palavra central do tema é ansiedade. E se ela fez o tema uma pergunta, o que não precisa? O que já elimina? Da oração interrogativa. Da oração... Oração interrogativa, no caso, não precisa. Eu só queria que Sheila me falasse aí, Sheila, porque eu fiz uma anotação aqui da primeira divisão, o que devemos fazer como cristãos diante da ansiedade. Como é que está escrito aí, literalmente, a sua divisão? Alegrar-se no Senhor. Alegrar-se no Senhor. No Senhor. Ah, tá ok. É porque está escrito exatamente assim, alegrar-se no Senhor. Ok. É porque eu acho que na hora que você mencionou, você falou se alegrar no Senhor. Ok? Só lembrando que se você usasse o verbo devemos nos alegrar, aí teria que ser nos. Mas você usou se alegrar. Uma regra do português é que você não deve usar o pronome... Como é que chama, meu Deus? Esqueci agora. Possessivo, não é se alegrar. Demonstrativo, não é demonstrativo. Oblíquo. Não deve utilizar no começo. Se você vai começar a frase, então você põe ele depois. Por isso que eu perguntei. Pronto, no desenvolvimento eu botei o que não é fácil se alegrar no desenvolvimento, não, depois aí de ter tudo citado, bem. Entendeu? Mas no que eu escrevi, no primeiro na verdade, alegrar-se. Na verdade, quando você citou a divisão, você colocou se alegrar no Senhor. A divisão, na verdade, seria alegrar-se no Senhor. Sim. Que é
para poder ficar depois do verbo. Foi uma anotação que eu fiz aqui. Muito bem, então ela mostrou que devemos se alegrar-se no Senhor, baseou em versículo 4, fazer conhecida as nossas petições, utilizou o verso 6, e usou como texto paralelo 1 Pedro 5, 7. A terceira foi guardar o nosso coração, e aí é o meu conselho para você. Quando você for pregar de novo esse sermão, você pode ler até o versículo 8. Por quê? Porque está dentro do mesmo assunto. O versículo 8 você mencionou na conclusão. Foi isso? Eu fiquei até em dúvida nisso aí e tal, se eu colocaria ou não. Você mencionou na conclusão. Na verdade, você poderia ter lido até o versículo 8, porque aí você tem uma quarta divisão, que seria exatamente ocupar a mente com coisas boas, positivas, ou como você achar, com coisas saudáveis, positivas e saudáveis. Por quê? Porque Paulo vai dizer, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, você poderia, ao invés de colocar o versículo 8 para a conclusão, você poderia utilizar como uma quarta divisão. Então, como você veio falando, alegrar-se no Senhor, fazer conhecida as nossas petições, guardar o nosso coração, você poderia colocar ocupar a mente com coisas saudáveis ou com pensamentos saudáveis. Algo do tipo. Ok? Aí você teria uma quarta divisão. Copiado. Muito bem. Alguma observação a mais vocês gostariam de fazer? Ou alguma pergunta em cima do que ela falou? Não, eu só quero dizer a ela assim, que tenha mais calma, porque a conclusão foi muito corrida. Eu não sou boa para falar em público, assim, já disse direto, desde criança, eu nunca participei de nada da escola. Então, eu fico louca para me livrar, porque é como se eu tivesse em teste. Eu gosto de terminar rápido, eu ensaiei várias vezes, bem devagarzinho, tentando não colocar muita coisa justamente para mim não ficar. Porque quando eu lembro que eu estou em teste, eu esqueço tudo. Mas eu espero que Deus me capacite a cada dia para que tenha calma. Mas essa realmente foi uma observação, que a conclusão, ela foi, a gente chama isso em homilética de abrupta, né? É quando ela é muito, muito rápida. Então, daria realmente para você fazer uma conclusão mais tranquila, até fazer uma recapitulação dos principais pontos e tal. Então, foi um pouquinho abrupta. Foi uma observação aí interessante. Alguma observação mais? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ok, então vamos lá para o... Sim, eu esqueci de perguntar. O sermão, no caso de Jeane, foi temático e no caso de Sheila? Expositivo. Opa! Textual. 4, 5, 6, 7. Textual. Se ela lesse até o 8, ainda seria textual, tá certo? Se ela tivesse baseado até o 8, ainda seria textual. Certo. Ok, deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Então, vamos lá. A nossa irmã Ana Cláudia, que parece que já é acostumada a pregar na igreja, né? Prega toda semana? Ah, então é por isso, já tem prática já. Muito bem, ela pregou em Daniel, capítulo 1, do versículo 8 até o 21. No caso, aí já dá para saber que foi um sermão Expositivo. expositivo. Oi? Alguém falou? Então, a irmã Ana Cláudia, ela fez uma introdução trazendo algumas informações sobre o livro e sobre a pessoa de Daniel, tá certo?
ela falou realmente um pouco desse contexto histórico em que esse livro foi escrito. E trouxe como tema os resultados de quem permanece fiel, quais, e aí ela colocou que ele não se contamina, recebe mais que o desejado e faz a diferença. Ela usou alguns textos paralelos, como Levítico, para poder dar base ao porquê de Daniel não se recusar a comer. É uma das possíveis explicações, é que eram animais ou impuros ou animais que eram mortos para serem não conforme as regras dos judeus. Então, ela utilizou Levítico 11, usou João 14, 21, mais para o Novo Testamento, para trazer a aplicação. Trabalhou na segunda divisão, Efésios 3, 20, aplicando para a questão de que Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E utilizou Romanos 12, verso 2, como aplicação também de não se conformar com esse mundo. Ok? Uma observação que eu faria, irmã Ana Cláudia, é que eu demorei um pouquinho para entender por que você usou o versículo 21 no terceiro ponto. Porque o versículo 21 é: Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Então, no início, caberia logo a explicação. Você explicou mais um pouco depois. Qual a explicação? A explicação de que ele foi um cara que fez a diferença. No período Nabucodonosor, depois da morte dele, o filho dele, Belsazar, e depois cai o Império Romano, sobe o Império Medo-Persa, então ele faz diferença no período de Dario até Ciro. Então, você explicou isso, mas você explicou um pouco depois. Para quem está ouvindo, eu fiquei tentando entender por que o versículo 21, para dar base a esse, ele faz a diferença. Depois que você explicou, foi que eu entendi o porquê de você ter feito isso aí, certo? E uma outra, não é que seja errado nem proibido, é apenas o seguinte: no geral, não quer dizer que é 100%, não se deve fazer aplicações ainda na introdução. Quando você está fazendo a introdução do seu sermão, você está apenas preparando a mente dos ouvintes para chegar no seu tema. Aí as aplicações, elas devem ser feitas a partir da primeira divisão. Mas se você prestou, não sei se você anotou isso aí, mas você fez algumas aplicações já na introdução, quando você mostrou que de fato aconteceu isso com Daniel, como se a vida dele foi virada de cabeça para baixo, houve uma reviravolta, e você aplicou para o período que a gente viveu recentemente, da pandemia, que igrejas fechou e tal, uma série de coisas. Essas aplicações, eu aconselharia você colocar essas aplicações, pode ser lá no final, para dizer: olha, irmão, semelhante ao que aconteceu com Daniel, a gente viveu algo onde houve uma reviravolta na nossa cabeça, mas assim como Daniel permaneceu firme, nós temos esse desafio de permanecermos firmes em meio a tudo isso e tal. Então, essas aplicações do início que você fez aí na introdução, eu aconselho você colocar essa lá na sua conclusão, trazendo para os dias de hoje, tá certo? Não é que seja errado fazer aplicação na introdução, mas é assim, é algo que a gente evita, porque a introdução tem mais a função de quê? De explicar o texto, de trazer informações, para preparar a cabeça do ouvinte para aquilo que você vai ministrar. Essa era uma observação que eu tinha feito. Agora, gente, algo interessante que deu para ver no sermão da irmã Ana Cláudia é que você percebeu, pelo que ela falou até o final, que ela não fez uma leitura superficial de Daniel, ela estudou o livro de Daniel.
ok? Deu para ver claramente. Por quê? Porque o sermão dela foi baseado no capítulo 1, mas ela mencionou muitas coisas que aconteceram ao longo do livro. Então, isso mostra que a pessoa leu o livro, a pessoa estudou o livro. E ela trouxe informações de contexto geral do livro. Por exemplo, ao mencionar que ele foi no período de Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, isso mostra que ela tem uma visão geral do livro. Então, a pessoa que está ouvindo o seu sermão, ela percebe que você está falando com propriedade, você não está falando de uma coisa restrita aqui, você está tendo uma visão geral do que você está dizendo. Então, deu para perceber que seguramente ela pesquisou. Não sei se ela tem livros sobre o assunto, se ela... Não sei, tem comentários do Daniel, Ana Cláudia? Não, pastor. Dicionário bíblico? Não. Eu tenho uma Bíblia de estudo. E pronto. assim, Daniel também é um livro assim que eu me identifico muito, que eu gosto muito por a questão, né, que ele foi um jovem e tal. Então assim, eu sempre gostei da história de Daniel. Então assim, né, mas sempre com certeza busquei, assim, essas conhecer informações mais. você estudou aonde essas informações? Na Bíblia de estudo? Eu tenho uma Bíblia, Aí ele tem alguns comentários sobre isso. Pronto. E aí então, também na época da professora que ela fez, ai meu Deus do Introdução céu. ao Antigo Testamento. Isso, aí naquela época também eu Jailda. fiz algumas pesquisas também, que até Isso. preparei um estudo sobre Daniel também. Então, veja aquilo que a gente falou em homilética, a importância de você, ao pregar sobre um determinado texto, você procurar entender e pesquisar um pouco sobre o contexto. Isso ajuda muito no seu próprio entendimento do livro e na hora que você vai expor, que você vai pregar, você faz isso com mais conteúdo e com mais segurança. Ok? Muito bem, pessoal. Graças a Deus pela vida de vocês. A gente vai vendo, acompanhando e é muito bom ver o crescimento que cada um está tendo, está experimentando. Cada vez que a gente escuta vocês, cada semana, a gente vai percebendo uma evolução, um crescimento que vocês estão vivendo. E o meu desafio para vocês é que isso se torne algo que vocês, sempre que tiverem a oportunidade de pregar, de dar uma palavra, pratiquem. Sejam rigorosos com vocês mesmos, no sentido, não, vou procurar praticar aquilo que eu aprendi no seminário e tal. Vocês vão ver que à medida que vocês forem praticando isso, desenvolvendo isso, vocês vão ver que vocês serão beneficiados e as pessoas que vão estar ouvindo vocês pregando, dando estudo, elas também serão muito beneficiadas pela maneira organizada, com conteúdo, como vocês vão estar apresentando o Evangelho. Pessoal, a maioria está aqui. Hoje está faltando aqui Ângelo. Quem mais está faltando? Ângelo, André, acho que Juan. Qual é a minha dificuldade? Aqui, para a próxima segunda-feira, os próximos pregadores é Lucas, Flávio, Fabrícia e para ser Juan, mas eu não sei como é que se Juan está acompanhando, não sei como é que está essa parte aí de Juan, mas na lista estava ele. E aí a gente vai ver o que é que faz com o André também, se ele teve essa dificuldade. Mas qual é a minha dificuldade agora? Hoje eu estava conversando com a esposa e lembrando disso. Eu vou até desligar, tirar aqui a gravação.